Boa noite. Olá, boa noite. Jair Bolsonaro mantém a agenda por vídeo com ministros enquanto se recupera da Covid-19. Na internet, o presidente disse que está bem de saúde. Avião de pequeno porte cai perto do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Uma pessoa morreu no acidente. E você vai ver também. Ciclone com chuva intensa causa uma morte, provoca bloqueio de rodovias e deixa famílias desabrigadas no sul do país. As provas do Enem foram adiadas para janeiro e fevereiro do ano que vem. Os resultados saem no fim de março. Empresários pedem que o Congresso derrube o veto do presidente Bolsonaro, que acaba com a desoneração da folha salarial. Um avião de pequeno porte caiu em uma das principais avenidas da zona norte de São Paulo no final da tarde de hoje. Logo após a queda, a aeronave pegou fogo. A repórter Estela Freitas está no local e conta pra gente o que aconteceu. Dá pra ver que os bombeiros ainda estão trabalhando ali numa espécie de rescaldo, né, Estela? Oi, Mauro, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, agora é um trabalho de rescaldo. As chamas já foram contidas por volta das 18h40. Essa aeronave de pequeno porte, modelo BE-58, caiu no fim da tarde aqui. Segundo informações da Infraero, ela vinha do aeroporto de Ubatuba para cá. Acabou caindo aqui na Avenida Brasleme, que fica na zona norte de São Paulo, pertinho do aeroporto do Campo de Marte, a cerca de 3 quilômetros de lá. Os bombeiros vieram para cá em 8 viaturas para conter essas chamas. O trabalho que a gente vê ali, a gente está um pouco distante por uma questão de segurança, né? Ali ainda é um trabalho de rescaldo, eles conseguiram afastar ali essas espumas, né, que estavam sobre a aeronave, que eles usaram para que o fogo não se alastrasse. E a gente vê ali os restos dessa aeronave, né? Os bombeiros confirmam que o piloto morreu carbonizado. A informação é de que ele tentou um pouso de emergência por causa de pane, mas não conseguiu chegar à pista. E essa é uma avenida bastante movimentada, tem muitos curiosos aqui ao redor, né? A área está isolada, mas tem muita gente por aqui. Inclusive, no momento do acidente, tinha bastante gente passando a pé, passando de bicicleta, de carro por aqui. Alguns registraram a hora do acidente, né? Em seguida que a aeronave começou a pegar fogo, já publicaram nas redes sociais. Mas aqui também é uma região que já tem um histórico, inclusive recente, de outros acidentes com aeronaves de pequeno porte. Foram 2 em 2018, um em 2016 e outro em 2017. A gente continua acompanhando aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros e qualquer novidade a gente volta ao vivo com vocês. Muito obrigada, Estela, por essas informações iniciais. É claro que ainda durante essa edição do Rede TV News nós traremos mais informações sobre a queda desse avião na importante avenida da Zona Norte de São Paulo, Brasleme, que deixou, infelizmente, uma pessoa morta. Moradores de comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro viveram horas de pânico. Um intenso tiroteio entre traficantes e milicianos terminou com 3 suspeitos mortos. Os grupos se enfrentaram na tentativa de dominar a região. O tiroteio foi intenso e durou toda a madrugada. Vídeos gravados por moradores da Praça Seca, na zona oeste da cidade, mostram o traçado das balas em uma região cercada por comunidades. Quem estava em casa não conseguia dormir. De acordo com a Polícia Militar, o Morro da Barão foi invadido por traficantes que queriam tomar a localidade, dominada pela milícia. Moradores registraram criminosos correndo armados pelas ruas. Nesta outra imagem, um homem aparece atirando de fuzil. Nas redes sociais, o relato do medo. Como se não bastasse a pandemia, acabamos de ouvir mais de 1 hora de guerra, armamento pesado, bombas, muito assustador. A Polícia Militar foi acionada e precisou utilizar um blindado para intensificar o patrulhamento na região. Durante a ação, 3 traficantes que estavam escondidos em uma área de mata entraram em confronto com os policiais e morreram. Em uma entrevista gravada pela internet, o porta-voz da Polícia Militar disse que a ação obedece aos critérios de excepcionalidade determinados pelo STF, que proibiu operações em comunidades durante a pandemia. Tínhamos um confronto de grupos criminosos portando armas de guerra, número elevado de criminosos e colocando em risco a vida de pessoas inocentes que moram naquele local. Então, cumprimos todas as determinações, o planejamento foi adequado e o Ministério Público foi informado também da excepcionalidade dessa operação.
Pela manhã, a PM reforçou o policiamento na comunidade e apreendeu 2 pistolas, um fuzil, 2 granadas e roupas camufladas. O incêndio destruiu dezenas de barracos em uma favela na zona norte de São Paulo. O fogo começou por volta do meio-dia. Segundo um dos moradores, quase 80 barracos foram atingidos. Cerca de 20 viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam ao chamado. Os agentes conseguiram conter as chamas por volta das 2 da tarde. A maior parte dos moradores conseguiu salvar móveis e eletrodomésticos. Tudo foi levado para o meio da rua. A prefeitura disponibilizou abrigo para as famílias que perderam as moradias. Não houve vítimas. A comunidade, conhecida como Zaquinarque, já sofreu antes com outros incêndios. O último foi há 2 anos e deixou mais de 200 pessoas desabrigadas. A Polícia Federal identificou uma organização criminosa suspeita de fraudar 64 milhões de reais em licitações no sul do Pará. A Operação Magdalon foi realizada para conter uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações na Secretaria de Estado de Transportes do Pará. Além disso, o grupo é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ação contou com interceptações telefônicas e quebra de sigilo bancário. Segundo a Polícia Federal, os criminosos usavam empresas de fachada para fraudar licitações destinadas a obras públicas nos municípios de Conceição do Araguaia e Santa Maria de Barreiras, no sul do estado. Os reais administradores das empresas mantinham contato com servidores públicos municipais e estaduais que recebiam vantagens indevidas para beneficiar as pessoas que fazem parte do esquema. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em 21 endereços e a prisão preventiva de 3 responsáveis pela gestão das empresas e um servidor público municipal. De 2010 a 2019, o grupo já se apropriou de mais de 64 milhões de reais entre recursos públicos federais, estaduais e municipais. E numa outra operação, a Receita Federal apreendeu milhares de calçados falsificados em um shopping popular do Brás, no centro de São Paulo. A operação teve o apoio da prefeitura e foi batizada de Pseudopodes 4, um termo grego usado pela biologia que significa pés falsos. Os calçados encontrados na ação são réplicas de marcas famosas. Segundo a Receita Federal, foram apreendidos 20 mil pares que ultrapassam 2,5 milhões de reais em valor de mercado. Os itens recolhidos foram suficientes para encher 564 sacos e caixas. Os responsáveis pelas mercadorias irregulares podem responder pelo crime de contrabando. Um idoso de 110 anos recebeu alta depois de vencer a Covid-19 em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Davino Cordeiro ficou internado durante 18 dias na enfermaria da unidade exclusiva para tratamento de pacientes com o novo coronavírus e não chegou a dar entrada na UTI. A saída do idoso foi comemorada e registrada pela equipe do hospital. Você vê aí nas imagens. Com 7 filhos, 11 netos e 18 bisnetos, ele é o 5º mais velho do estado do Rio de Janeiro a se recuperar da doença. Aqui na programação da Rede TV, você tem ainda mais chances de ganhar prêmios no Festival de Prêmios Pote de Ouro. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos, no Encrenca, tem a chance de levar para casa 50 mil reais em barras de ouro. Se você já era assinante, continua concorrendo e ganha automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito a sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela e boa sorte! O fundador da rede varejista Ricardo Eletro foi preso em São Paulo numa operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que quase 400 milhões de reais em impostos deixaram de ser pagos ao estado de Minas Gerais.
Ricardo Nunes foi preso em casa no bairro Jardim Europa, área nobre da capital paulista. Depois de passar por exames no IML, ele foi transferido de avião para Belo Horizonte, onde as investigações estão concentradas. De acordo com as investigações, a rede varejista cobrava normalmente dos consumidores impostos embutidos no preço dos produtos, mas não repassava para o Estado. O dinheiro ficava com os empresários envolvidos na fraude. A operação, deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais em parceria com a Secretaria da Fazenda e a Polícia Civil, apurou também que o crescimento do patrimônio do empresário ocorreu na mesma época em que os crimes tributários foram praticados, o que caracteriza a lavagem de dinheiro. É uma forma de ocultação de bem, né? De dizer a empresa está em recuperação extrajudicial, não tem condições de pagar, mas em compensação eu oculto o bem em nome de terceiro, em nome de familiares. Para ressarcir parte dos danos causados ao Estado de Minas Gerais, diversos bens do empresário avaliados em 60 milhões de reais foram sequestrados pela Justiça. A pena pode chegar a 2 anos de prisão pelo crime tributário e a 10 anos por lavagem de dinheiro. Vai ser feita agora, no desenrolar da operação ainda, a entrega do material documental de mídia, a copiagem, vai ser feita a análise e buscar mais patrimônio, porque o valor sequestrado atualmente não comporta o valor sonegado. Fundada em 1989 no interior de Minas, a Ricardo Eletro entrou com uma ação de recuperação extrajudicial em 2018 e no ano passado foi vendida para um fundo de investimentos e reestruturação. Em nota, a rede informou que desde o ano passado, Ricardo Nunes não faz parte do quadro de acionistas e da administração da companhia e que a operação de hoje envolve processos anteriores à atual gestão. O Ministério Público Federal denunciou o ex-secretário nacional de Justiça e ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Astério Pereira dos Santos. Ele e outras 9 pessoas são acusadas de lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, Astério Pereira dos Santos usou um posto de combustíveis para ocultar recursos recebidos de forma indevida de contratos com a Secretaria de Administração Penitenciária. A partir das operações Pão Nosso, Descontrole e Titereiro, foi revelado um esquema de pagamentos a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio para obter benefícios no recebimento dos valores devidos pelo Estado. Os contratos eram firmados entre a Secretaria de Administração Penitenciária e a empresa de Astério, que recebeu mais de R$ 9.400.000 por meio da compra fictícia de combustível. Entre 2005 e 2013, foram identificadas 104 transferências bancárias em valores redondos, o que, segundo o MP, dificilmente ocorreria numa compra ordinária de combustível. Segundo as investigações, Astério chefiava o esquema. Ele usava a estrutura da SEAP para beneficiar a empresa e recolhia a propina. Para isso, contava com parentes e funcionários. Além da condenação dos 10 denunciados por lavagem de dinheiro, o Ministério Público Federal pede a reparação de danos materiais em torno de R$ 3 milhões, além de R$ 6 milhões por danos morais. Empresários temem o aumento do desemprego com o fim da desoneração da folha de pagamento. A prorrogação do benefício, que estava prevista para até o final de 2021, em razão da pandemia do novo coronavírus, foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro e agora só vale até o fim deste ano. Algumas empresas pagam só de impostos 100% do salário de um empregado. Um custo dobrado, por exemplo, se um funcionário ganha R$1.000, a empresa paga mais 1.000 de tributos. Durante a pandemia, o governo federal criou uma medida provisória que prevê a desoneração sobre a folha de pagamento. Pela MP, a empresa pode contribuir para a Previdência Social com um percentual que varia de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de recolher 20% sobre a folha. Com a desaceleração da economia causada pela Covid-19, o benefício foi estendido para 17 setores da economia. Entre eles, call center, comunicação, tecnologia da informação, transporte, construção civil e têxtil. A desoneração, que dava mais fôlego ao empresário e estava prevista até o fim de 2021, foi vetada pelo governo. A justificativa é que está sendo estudada uma maneira de ampliar a medida para outros segmentos. No entanto, os empresários estão preocupados com o cenário atual. Com o fim da desoneração, as empresas terão mais dificuldade de sair da crise e podem ser levadas a dispensar funcionários. É absolutamente inoportuno e inadequado. Dado que as empresas se encontram numa fase bastante complicada e delicada em termos de
custos, fluxo de caixa, liquidez, já que os empréstimos não estão fluindo na velocidade, na necessidade do momento atual. E isso só trará prejuízos à capacidade de recuperação dos negócios, com a consequente desdobramento em empregos. O setor calçadista perdeu 37 mil postos de trabalho de janeiro a maio deste ano, impactado diretamente pela pandemia. A desoneração até o fim de 2021 é uma medida importante para a retomada do segmento. Então a gente perde competitividade da exportação, porque tem custos maiores. Então, se a gente prejudicar a exportação, prejudica também o mercado interno, e você acaba sendo desmotivado a empregar. Então, assim, se você tinha alguns cálculos de futuramente fazer alguns investimentos em empregar mais, você faz essa revisão. Ao invés de você empregar mais, você parte para algumas terceirizações. As empresas torcem agora para que o Congresso vete a decisão e mantenha a prorrogação. A gente precisa de um pouco mais de estabilidade para a tomada de decisão. Acho que a grande maioria do empresariado brasileiro focou muito na manutenção dos empregos até agora. Que a gente possa passar por essa pandemia sem maiores perdas, né? Já perdemos muitas vidas, e que a gente possa agora ter a sensibilidade por parte dos nossos congressistas para que derrubem esse veto. Em nota divulgada hoje, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo lamentou o veto e disse que a desoneração da folha de pagamento é essencial para uma retomada mais rápida da economia. E agora uma boa notícia, o volume de vendas no comércio varejista cresceu 13,9% em maio deste ano na comparação com abril. Foi um número bem melhor do que o esperado pelo mercado financeiro. A alta veio depois de 2 meses de queda devido à pandemia de coronavírus. No acumulado do ano, o setor, obviamente, ainda registra perda de 3,9% e na comparação com maio de 2019, do ano passado, a queda também é grande, 7,2%. O Ministério da Educação, você sabe, já havia decidido adiar a realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, de novembro para janeiro do ano que vem. Isso em virtude da pandemia do novo coronavírus. Mas agora saíram as datas mesmo do Enem e sobre esse assunto a gente conversa com a repórter Caroline Aguiar, que acompanhou o anúncio. Carol, boa noite para você. Passa para a gente as datas exatas do Enem, tem muito estudante querendo saber. Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda. Bom, o primeiro dia de aplicação de provas do Enem será em 17 de janeiro de 2021 e o segundo dia será em 24 de janeiro. O Enem Digital, que é uma novidade da próxima edição, será realizado nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Os resultados serão divulgados em 29 de março. Bom, essa decisão acaba contrariando os estudantes que foram consultados numa enquete e pediram que a prova fosse em maio. A principal preocupação é com os alunos das escolas públicas, que perderam muito conteúdo por causa da suspensão das aulas causada pelo coronavírus. O ministro interino da Educação, Antônio Paulo Vogel, afirmou que as secretarias de educação farão um esforço extra para diminuir as deficiências de conteúdo causadas pela interrupção das aulas. O INEP, que cuida da realização da prova, avalia que as medidas para evitar a contaminação pelo coronavírus, como o aumento do distanciamento entre os candidatos e a distribuição de máscaras, vão gerar um gasto a mais de 70 milhões de reais. E vale a gente lembrar que há mais de uma semana a cadeira de ministro da Educação é ocupada interinamente pelo secretário executivo da pasta. O presidente Jair Bolsonaro busca um novo nome para o cargo, mas sofre pressão de diferentes alas do governo. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Carol. Esse nome deve ser definido em breve. E olha, por falar no presidente Jair Bolsonaro, que testou positivo para o coronavírus, passa bem. Ao longo do dia, o presidente participou de reuniões online com integrantes do governo. Um dia após confirmar que está com Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro passou toda a quarta-feira aqui no Palácio da Alvorada, em Brasília. No entanto, o presidente manteve uma agenda de trabalho bastante ativa. Foram pelo menos 4 videoconferências com ministros do governo. Nas redes sociais, ao voltar a defender a hidroxicloroquina, Bolsonaro disse que estava muito bem e que viveria muito tempo. Ele também destacou as medidas adotadas pelo governo no combate ao coronavírus, tanto na área da saúde quanto na economia. E disse que nenhum país fez como o Brasil, que preservou vidas e empregos sem causar o pânico, que também leva à depressão e a mortes.
No início da tarde de ontem, Bolsonaro anunciou que o mais recente teste dele para Covid-19 deu positivo. O presidente afirmou que começou a sentir alguns sintomas no final de semana, que pioraram na segunda-feira, inclusive com febre de 38 graus. No mesmo dia, Jair Bolsonaro fez exames no Hospital das Forças Armadas. De acordo com ele, os pulmões estão sem nenhum problema. O tratamento do presidente inclui hidroxicloroquina e azitromicina. No início da próxima semana, o presidente deve se submeter a um novo teste da Covid para analisar a progressão da recuperação. O perfil da Rede TV atingiu 10 milhões de inscritos no Facebook. E isso coloca a emissora como uma das maiores do Brasil na plataforma. Tudo na velocidade de um clique. Na TV da sua casa, no seu celular, na tela do seu computador e onde for. Foi assim que a Rede TV construiu uma rede com milhares de seguidores. A parceria da emissora com o Facebook transformou a maneira de produzir e assistir conteúdos digitais. E isso rendeu inúmeros likes e comentários no Face. Hoje, são 7 bilhões de visualizações de vídeos e quase 10 bilhões de minutos reproduzidos na página da emissora. Tanta interatividade rendeu à Rede TV esta semana a marca de 10 milhões de seguidores no Facebook. Isso nos coloca como um dos principais parceiros do Facebook no Brasil e no mundo. É uma responsabilidade incrível, mas demonstra que, cada vez mais, nós somos uma grande produtora de conteúdo, não apenas um canal de televisão, distribuído em diferentes plataformas. Uma das plataformas é a televisão aberta, mas cada vez mais o nosso olhar é para as outras plataformas como o Facebook. A Rede TV está em todos os lugares, levando informação e entretenimento. E os conteúdos produzidos pelas nossas equipes chegam até você por diferentes canais, seja na TV, no computador ou na tela do seu celular. E com essa confiança e parceria, a Rede TV se transformou nos últimos anos em uma emissora multiplataforma. Na televisão ou na internet, o importante é compreender a necessidade e o desejo do público. Hoje o telespectador, ele usa uma multitela, né? Então, ao mesmo tempo que ele está assistindo a programação na televisão, ele também está com o celular, com o tablet, com o notebook, e ele quer participar disso também. E isso que é o que a Rede TV proporciona, principalmente buscando esse engajamento do internauta, que na realidade também é um telespectador. Porque as pessoas já estão interligadas, né, pelas redes sociais e tal. Então é o nosso desafio transportar esse conteúdo da TV para as redes sociais também e achar o melhor formato. Porque o formato da TV é um e das redes sociais é outro. Nos últimos anos, a Rede TV se destacou na cobertura de assuntos que refletem na vida dos brasileiros. Foi assim nas eleições municipais de 2016, com a maior live da história do Facebook. 2 anos depois, nas eleições presidenciais, a emissora foi a responsável pelo maior debate multiplataforma do país. Toda essa estratégia e inteligência digital estão concentradas na Peanuts Content, empresa voltada para o gerenciamento e comercialização de conteúdos para a internet. Para celebrar essa marca histórica de 10 milhões de seguidores, a Rede TV continua inovando com a produção de conteúdos exclusivos para o Facebook Watch. E acompanhar nossas histórias do dia, a nossa live da semana. E para a Rede TV, o futuro já começou. Você não faz mais hoje televisão no Brasil ou em qualquer lugar do mundo sem as plataformas digitais. Está tudo integrado. Hoje em dia, quem quiser fazer televisão e deixar de olhar para plataformas como o Facebook, não vai fazer televisão amanhã, não vai fazer televisão em muito pouco tempo. Hoje em dia está tudo integrado. Você já sabe o que fazer, né? Entre ali nas redes sociais e siga a Rede TV. O Ceará chegou à marca de mais de 100 mil pacientes recuperados da Covid-19. Há 7 semanas seguidas, Fortaleza tem registrado uma queda na média diária de mortes. Para enfrentar essa rotina imposta pela pandemia, é importante adaptação e criatividade. E olha, tem hospital ensinando de um jeito diferente e até restaurante usando bonecos infláveis. Mais informações com Emerson Tchalian. No meio da pandemia, um hospital da rede pública inovou. Construiu uma sala de aula ao ar livre para garantir a troca de conhecimentos entre profissionais e estudantes de medicina.
A sala de aula foi montada no meio de um bosque, na área do Hospital de Messejana. Tem mesas, bancos, tela de projeção e até sinal de internet. O espaço promete respeitar o distanciamento social. A pandemia do Covid-19 nos forçou a novas perspectivas. E aqui, então, resolvemos criar uma sala ao ar livre, onde poderão ser realizadas aulas, palestras, reuniões, com o conforto da natureza. Na terceira fase de reabertura econômica, esse restaurante, que só pode funcionar no almoço, decidiu preencher alguns espaços com bonecos infláveis. Nas últimas semanas, Fortaleza registrou quedas seguidas nos índices de óbitos por Covid-19. A média, que chegou a ser de 87 mortes por dia, caiu para 6. O Ceará comemorou a marca de mais de 100 mil pacientes recuperados em todo o estado. Significa o resultado do trabalho de todos aqueles que fazem o sistema de saúde. Significa o trabalho de um estado inteiro. Todo cidadão que ajudou a colaborar, obedecendo o isolamento social, obedecendo o uso de máscara, protegendo seus familiares, informando adequadamente. Seu Raimundo, de 79 anos, recebeu alta depois de quase 40 dias de internação. O Rio Grande do Sul voltou a ser castigado com uma chuva forte. Uma tempestade provocou enchentes, bloqueio de rodovias e uma pessoa morreu. Ainda era noite de terça-feira em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, quando a casa da família de Jason Witz, de 34 anos, foi atingida pelo deslizamento de uma encosta. O homem morreu soterrado. Em Colinas, no Vale do Taquari, o Corpo de Bombeiros procura por um homem que está desaparecido desde a noite passada. Ele estava dirigindo uma caminhonete por uma estrada que foi tomada pela água. Pelo menos 18 rodovias no Rio Grande do Sul registraram pontos de bloqueio. Em Alto Feliz, a RS 826 teve o asfalto rachado e ficou interditada. Na BR 116, em São Marcos, a queda de uma barreira também bloqueou a rodovia. Devido à chuva, as encostas dos morros tendem a soltar os detritos sólidos, né? Barro, terra, pedra, e vem então até a rodovia, tapando a rodovia, né? O rio Caí e o rio Taquari transbordaram. Mais de 3 mil pessoas tiveram de deixar as casas. Ginásios e paróquias das cidades estão abrigando os desalojados. Algumas dessas pessoas que estão hoje desalojadas ou desabrigadas sejam também vítimas do evento da semana passada, uma vez que esses dois ciclones atingiram as mesmas regiões do estado. E isso é de muito difícil controle, não é? E até mesmo de mitigação, porque são eventos muito intensos, de grande magnitude, em um curto espaço de tempo. E vamos saber então qual é a previsão do tempo para o sul do Brasil e as outras regiões também, com a Gabriela de França, que já está aqui com a gente. Boa noite, Gabi. Choveu muito também em Santa Catarina, né, Gabi? Muito, Mauro, e causou estragos por lá também. A gente vai ver aqui. Boa noite para você, para Amanda. Ótima noite para você aí de casa. A gente tem imagens lá de Santa Catarina. A chuva foi bastante volumosa também, intensa. Veio acompanhada de muita ventania, olha só. A região mais atingida foi o sul do estado. 4 homens ficaram ilhados, precisaram ser resgatados aí com a ajuda de um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Agora, olha só essa imagem que impressionante. Dá para ver o momento exato que a frente fria, que o temporal aí se aproxima da cidade de Chapecó. Em instantes fica tudo coberto aí com esse nevoeiro, né? Impressionante. Bom, gente, o ciclone extratropical que causou todos esses estragos aí já se afastou para o oceano. O tempo volta a ficar firme em todo o sul do Brasil. Já não tem mais risco de novos danos. Ainda pode ter aí algumas rajadas de vento aqui na costa leste do Rio Grande do Sul. O destaque agora é para o ar polar. Vai dar uma boa esfriada em todo o sul do Brasil. Em Porto Alegre, amanhã, a mínima é de apenas 6 graus, máxima de 15. Florianópolis, temperaturas entre 13 e 19 graus. Curitiba com mínima de 8 e não passa dos 18 graus. E os efeitos desse ciclone, a frente fria que estava no sul do Brasil, vão chegar aí com pouca força sobre o sudeste do Brasil
Brasil. No máximo, a gente vai ter um aumento de nuvens sobre São Paulo, Rio de Janeiro, mas o tempo fica aberto ainda. Pode ter alguma ventania aí nesses locais. E o destaque agora, o alerta agora, né, para o mar bastante agitado. As ondas podem chegar a 2 metros de altura nos próximos dias em todo o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e até do Espírito Santo. E vai fazer sol em Minas Gerais, Espírito Santo, no Rio de Janeiro também, BH com 27 graus de máxima, 29 graus em Vitória, bastante quente. No Rio de Janeiro um pouquinho mais fresquinho aí com máxima de 25 graus. Na capital paulista, o sol perde força amanhã, a gente vai fazer o nosso tour por lá. A gente vai ter aí bastante nuvens, uma ligeira queda de temperatura, as máximas ficam entre 23 e 24 graus, dá uma esfriadinha aí, principalmente durante a noite, pela manhã, madrugada vai ser gelada, principalmente de quinta para sexta, com mínima de apenas 13 graus. E o sol deve aparecer em praticamente todo o Brasil, ar seco e quente, principalmente aqui em áreas do interior. Em Brasília, gente, faz muito sol e a máxima é de 28 graus. A gente vê aqui as temperaturas, 30 graus em Cuiabá, um pouco mais fresco. Esse ar polar vai conseguir chegar em Mato Grosso do Sul, Campo Grande com 21 graus de máxima. Muito sol e calor de 30 graus aqui, olha, em Fortaleza. Amanhã eu trago mais detalhes aí do clima para o final de semana, gente. Muito obrigada, Gabi, esperando aí por esse friozinho, essa esfriada em São Paulo. Não chega a ser frio, mas uma esfriada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Nós voltamos a falar sobre a queda de um avião de pequeno porte na zona norte de São Paulo, numa importante avenida, a Brasleme. A repórter Estela Freitas está por lá, tem mais informações, né, Estela? Até agora a gente sabe que pelo menos uma pessoa morreu nesse acidente. Você conseguiu apurar alguma novidade, mais informações para a gente? Oi, Amanda. Boa noite a você novamente. Boa noite a todos. Sim, a informação que o Corpo de Bombeiros confirma é que uma pessoa morreu nesse acidente. Essa pessoa é o piloto. Morreu carbonizado porque a aeronave, assim que caiu, começou a pegar fogo. A Polícia Científica chegou agora há pouco aqui para fazer o trabalho de perícia, uma avaliação dos destroços da aeronave, fotografar e recolher materiais que possam ajudar nas investigações sobre as causas desse acidente e eventuais responsáveis por ele. A Aeronáutica disse em nota que também apura o que possa ter acontecido para essa aeronave cair e também elaborar um relatório para prevenir que novos acidentes aconteçam com essas características. A Agência Nacional de Aviação Civil disse que a aeronave tinha documentação válida e que não tinha permissão para táxi aéreo. Lembrando que, segundo os bombeiros, o piloto estava sozinho na aeronave. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo para o Rede TV News. Obrigado, Estela. O Brasil superou a marca de 1 milhão de recuperados da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Outras 624 mil pessoas seguem em acompanhamento e o país acumula mais de 67 mil mortes provocadas pelo vírus. A equipe da Rede TV visitou uma das tribos indígenas mais isoladas na região noroeste do estado do Amazonas, que fica bem na fronteira com a Colômbia. A aldeia ainda não registrou nenhum caso de coronavírus e desde o início da pandemia nenhum índio entra ou sai da comunidade sem autorização do cacique. Uma comunidade isolada pelo vírus. Teve que evacuar rapidamente para não ser contaminado. Na fronteira com a Colômbia, vigilância reforçada. Aqui ninguém entra ou sai da comunidade. O medo se espalhou entre os indígenas. O nosso medo foi o que agora? O que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai se proteger? Para onde nós vamos? De avião, seguimos por quase 1 hora até Querari, uma das regiões mais isoladas e carentes da Amazônia e que fica às margens do rio Uapés. Na aldeia vivem cerca de 400 índios, a maioria da etnia Cubeu. E desde o início da pandemia, eles se isolaram. O único médico que atende os índios é do pelotão do Exército, que tem uma sede na fronteira. Mesmo com o receio de sair da aldeia, a Marcela veio até o polo de atendimento com o filho caçula, de apenas 14 dias. Ela tem outros 3 filhos. Essa doença que estão falando e que está se expandindo por todo mundo, né?
Dá medo de ver na televisão quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão sofrendo na cidade, mesmo aqui em São Gabriel já chegou, já tem, né? Tem pessoas perdendo vida. Medo dá muito, né? Ainda bem que aqui não chegou, não sei se um dia desse vai chegar, né? Como é que a gente vai se proteger? Para onde nós vamos? Medo por causa das crianças, por causa dos velhos, né? Remédio caseiro não está tomando, mas ninguém sabe como é que essa doença, se chegar na gente, vai reagir no nosso corpo, né? Esse é o medo que a gente se sente. As lideranças indígenas decidiram suspender todas as atividades. O local, que recebe índios até do outro lado da fronteira, agora está restrito apenas a quem vive aqui. As aulas de 170 crianças na escola da comunidade estão suspensas desde fevereiro, bem antes do vírus começar a circular em São Gabriel da Cachoeira. Essa foi a única maneira de proteger a aldeia. A gente soube dessa crise de pandemia, que é coronavírus, desde quando a gente estava lá em São Gabriel. Então a gente teve que evacuar rapidamente para não ser contaminado. A missão do Ministério da Saúde vacinou as crianças, atendeu os indígenas que deixaram de circular com medo do vírus e fez testes do novo coronavírus. Todos deram negativo. A comunidade continua sem registrar nenhum caso de Covid-19. A área é constantemente vigiada pelo Exército. Do outro lado do afluente do Rio Negro, existem guerrilheiros dissidentes às Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Esse daqui é o rio Uapés. Ele faz a divisa entre o Brasil, que fica desse lado, e a Colômbia, que fica do lado de cá. O Exército faz a fiscalização constante nessa área, para coibir principalmente os crimes transfronteiriços. Nesse período de pandemia, o Exército também faz a manutenção das normas sanitárias na região, para evitar o entra e sai de indígenas nas aldeias. O Exército não proíbe o deslocamento na região, porém fiscaliza as embarcações. Para descer na aldeia é preciso autorização da liderança indígena. Nós estamos aqui sem comunicado, simplesmente a gente tem comunicado nós temos, né, para nós cuidar da nossa saúde. Então, de nós cuidar da nossa saúde, nós temos conhecimento tradicional que a gente chama, que a gente se trata por nós mesmos, através dos remédios caseiros e mais outras coisas, e demais remédios que a equipe nos deixa, algum remédiozinho com a gente de saúde da comunidade. Na reportagem de amanhã, você vai ver uma das maiores comunidades da região que foi a mais afetada pelo coronavírus. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo adote ações para conter a contaminação e mortes de indígenas pelo novo coronavírus. Entre as medidas a serem cumpridas está a criação de um plano de enfrentamento e a criação de barreiras sanitárias em comunidades que estejam em isolamento ou que decidiram não ter nenhum tipo de contato com a sociedade. O governo também precisa garantir acesso ao subsistema indígena de saúde. A decisão foi tomada dentro de uma ação movida pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e por 6 partidos políticos. A Rede TV e o Facebook Watch se uniram para trazer conteúdo exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV. Lá você encontra vídeos dos mais variados temas, como saúde, cultura, comportamento e curiosidades. Confira lá. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Há várias propostas do Congresso tentando alterar a forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma das ideias é tirar essa prerrogativa das mãos do presidente da República com posterior aprovação do Senado e transferi-la para uma comissão de notáveis aos quais seria submetida uma lista tríplice. A questão é e sempre será polêmica. O sistema hoje adotado poderia ser melhor se a sabatina realizada pelo Senado não fosse presidida pelo compadrismo,
Uma sabatina de verdade poderia evitar determinados desastres nessas indicações. Hoje, essas inquirições não passam de meras sessões de elogios e salamaleques aos indicados. Mas há outro problema grave no Supremo, que são as decisões monocráticas. Apenas um ministro ou ministra decide temas delicadíssimos que mereciam ser submetidos ao plenário do tribunal. Nem a atual divisão em turmas responde a melhores e mais democráticas decisões. É preciso mexer para aperfeiçoar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, revogou hoje a resolução que restringia a doação de sangue por homens homossexuais. Antes, o doador não poderia ter tido relações sexuais com alguém do mesmo sexo nos últimos 12 meses. A medida da Anvisa cumpre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou a antiga norma inconstitucional. E se você quiser rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, basta inscrever-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Por isso, acesse agora mesmo youtube.com/redetv. E é isso, Rede TV News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta. Obrigada pela audiência, boa noite e até amanhã.